A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou Diego Fernandes. Bem-vindo ao meu canal. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Tenho certeza que se você está estudando é porque você deseja, anseia, o seu coração está aquecido pela voz do Espírito Santo e você vai ser incendiado por esse estudo de Efésios. Amém? Tem muito a ser dito. Nós ainda estamos no segundo versículo, vamos entrar agora no terceiro. É muita coisa, do primeiro capítulo ainda. Vamos orar? Senhor, nessa hora oramos. Pedimos que o Teu Espírito esteja sobre nós, dando luz e revelação da palavra do Senhor. Senhor, leva-nos a nossa mente cativa ao Senhor, o nosso espírito, Senhor, dedicado a Ti, para compreendermos e termos luz e revelação da Sua palavra. Então vamos lá. Efésios é um livro poderoso que o apóstolo Paulo escreveu, nós começamos já a falar sobre isso. E nós já lemos o primeiro versículo, versículo 2. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são os dois primeiros versículos. Versículo 3. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor e glória de sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, e também nele que vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Versículo 15. Pelo que ouvindo eu também falar da fé que há entre vós no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê um conhecimento e o espírito de sabedoria e revelação. Oro também para que sejam iluminados os vossos olhos do entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual ele vos chamou, para as quais riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, o que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre vós os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado e autoridade e poder, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, sobre todas as coisas, e constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude que enche tudo em todos. Aleluia! Que oração, que versículo, que capítulo poderoso. Do versículo 3 até o versículo 23 acontece uma explosão de revelação dentro do coração de Paulo, dentro da mente, no espírito de Paulo. E ele começa bendizendo a Deus. Num versículo só, ele fala: bendito
bendito, abençoou e bênçãos. 3 bênçãos de uma só vez. Versículo 3, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito quer dizer louvado seja. Louvado seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o qual nos abençoou com todas as sortes e bênçãos. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui então? Ele está reconhecendo a soberania de Deus, separando Deus dos demais deuses que naquela época tinha, e ele estava escrevendo para Efésios. Efésios, não sei se vocês já passaram a pesquisar, Efésios era uma cidade portuária lá na Grécia. Hoje Efésios é na Turquia, mas naquela época era um domínio grego, e era uma cidade portuária muito famosa, porque tinha um canal, tinha um rio ali naquela cidade. Hoje o rio também é muito fraco, não tem mais passagem de navios e tal, mas era um canal ali onde todo mundo ia fazer negociações, comércio, e ele tinha um poder muito forte, uma adoração a uma deusa. Ali tinha o maior templo daquela região, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e era o templo da deusa Artemis, ou a deusa Diana. E os efésios adoravam muito essa deusa. Não só os efésios, mas o povo da região ia para aquela região, ia para Efésios comprar imagens, escultura, adorar essa deusa. Então era uma cidade muito movimentada pelo seu comércio e principalmente pelo comércio religioso. E aí o apóstolo Paulo está ali escrevendo e ele separa. E ele fala, olha, bendito, louvado seja Deus. Que Deus? Deus e Pai de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele separou. E ele continua, o qual nos abençoou. Quem abençoou? Deus. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus nos abençoou, na verdade, né? Deus e Pai, mas o Senhor Jesus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. 3 vezes bênção aqui significando um ciclo completo da plenitude das bênçãos do Senhor em nós. E onde que Ele nos abençoou? Nas regiões celestiais. Presta atenção que no início desse versículo fala que Jesus, que Deus é Pai do nosso Senhor Jesus. Deixa eu só me deter alguns minutinhos nesse versículo aqui, porque é o seguinte, quem que é Jesus? Quem que é Jesus? Jesus é Deus. Aí você fala, mas o próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo na Bíblia, está falando que Jesus é filho de Deus. Mas você tem que lembrar o seguinte, Jesus ele era o filho do homem, que está lá, se eu não estiver enganado, no Evangelho de Marcos. Ele era o filho do homem, e Jesus é o filho de Deus no Evangelho de Mateus. Então, como filho do homem, Jesus como filho do homem, Deus era Deus de Jesus. Por quê? Porque os homens têm um Deus, o Deus soberano. Então, Jesus, como homem, ele tinha também um Deus. Ele tem um Deus, que é o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus soberano, o Deus eterno. Mas como filho de Deus, que está lá em Mateus, como ele veio também como filho de Deus, Deus é o seu Pai. Então por isso que ele está falando aqui, ó, bendito seja Deus, porque é Deus de Jesus, e Pai de Jesus, o qual nos abençoou em todas as sortes e bênçãos nas regiões celestiais. Agora, nas regiões celestiais aonde? Em Cristo. Por quê? Porque Deus é Deus de Jesus, é Pai de Jesus, mas é Jesus. Então, nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo nós somos abençoados. Mas aonde? Na terra? Num nível muito mais superior. Nós somos abençoados nas regiões celestiais. O que significa isso? Qual que é a diferença de sermos abençoados aqui na terra e de sermos abençoados nas regiões celestiais? As regiões celestiais nós podemos definir como locais, níveis elevados, mais elevados do que a humanidade. E significa o quê? Que quando você que é abençoado nas regiões celestiais, porque você já está sentado com Cristo nas regiões celestiais, significa que quando você fala, as coisas na terra acontecem. Quando você declara, as coisas na terra acontecem. Quando você pede, o céu não nega, porque você é bendito nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo por quê? Porque quem domina as regiões celestiais, quem domina o universo é Jesus. Ele é detentor de toda glória e de todo poder. Então quando você se sente, sabe que é abençoado, sabe que o Senhor já te abençoou, quando você declara alguma coisa, declara em nome de Jesus, em Cristo Jesus.
Amém? Esse é o versículo 3. Nós somos benditos, abençoados, porque o Senhor já nos colocou numa posição extraordinária na obra da cruz. Ele nos levou a sermos benditos e abençoados nas regiões celestiais. Versículo 4 fala assim: e pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Olha aqui, olha que coisa extraordinária, ele nos elegeu antes da fundação do mundo nele. Essa eleição que muitos discutem, questionam, existe a predestinação, então significa que as pessoas que vão para o inferno já estão determinadas para o inferno, os salvos já estão determinados? Não, não é isso. Significa o seguinte, que se ele nos elegeu nele, você tem a sua escolha. Você nasceu para ser do Senhor Jesus. Deus fez cada um dos seus filhos para ser do Senhor Jesus. Nós somos propriedade exclusiva e santa de Deus, mas você escolhe. Ele te elegeu nele. Por quê? Porque quando ele morreu na cruz do Calvário, você escolheu, você teve a liberdade de ser escolhido. Ainda que não tivesse a morte de Cristo na cruz do Calvário, ainda que não tivesse pecado, você tomaria a sua própria decisão, assim como foi Adão, Eva. Assim como Adão e Eva decidiu comer do fruto proibido, assim também nós poderíamos depois, se não tivesse pecado, por exemplo, você ainda ia ter liberdade de escolha. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele te escolheu nele, ele não te fez um robô, ele te escolheu nele no sentido de você crê em mim. Então, se você crê em mim, você está em mim, permanece em mim e no meu amor. Aleluia, aleluia. Versículo 4, continuando, fala que irrepreensíveis diante dele. Versículo 5, e nos predestinou para sermos seus filhos por adoção. É isso aqui é mais extraordinário ainda. O que é ser filho por adoção? E talvez você pense assim, não, mas ser filho por adoção é inferior a ser filho legítimo. Ser filho legítimo é extraordinário, é muito bom. Você nasceu daquela pessoa, você tem os genes daquela pessoa, o seu córtex, o seu código, o seu DNA é semelhante, é igual, ou é parecido, ou é igual àquela pessoa. Porque você é filho legítimo. Mas ser filho por adoção aqui na palavra te traz uma posição mais elevada, porque o filho legítimo, ele por seu direito da legitimidade, ele tem direito à herança. Um pai não escolhe, assim, tecnicamente, estou falando de gente sarada. O pai não escolhe, eu vou dar porque eu gosto ou não do meu filho, então eu vou dar a herança. Não, já é uma questão legítima. Independente se o filho é bom, se o pai gosta ou não, o filho vai ter a herança. É legítimo. Agora, filhos adotados, tudo bem que no documento ele é um filho real, ele é um filho, como se pode dizer, é legítimo, Mas filhos adotados, eles mesmos não se sentem com direito. Eles mesmos não se sentem legítimos. E, por exemplo, numa partilha de uma herança, na qual nós vamos falar aqui, numa partilha de uma herança, quando o filho adotivo tem a consciência de que é adotado, ele até pode se perguntar, será que eu vou participar dessa herança? Mas a Bíblia está falando que o Senhor nos predestinou para sermos filhos por adoção em Cristo. Significa que você não merecia nada, você não tem direito algum, você não merece, não tem direito algum, mas o Senhor escolheu se fazer seu pai, te fazer filho dele. Em João, no capítulo 1, se eu não estiver enganado, no versículo 12, fala que o Senhor Jesus veio para aqueles que eram os seus, os judeus, mas os seus não receberam. Porém, todo aquele que recebe o Senhor Jesus, ele tem o poder de ser feito filho de Deus. Significa que quando você aceita Cristo, você recebe um poder, e esse poder ele emana da cruz. Por quê? Porque você creu no Evangelho, você creu na obra da cruz, recebeu esse poder de ser filho. Agora existe uma autoridade
divina dentro de você. A divindade está dentro de você por meio da obra da cruz, porque o Espírito Santo entrou no seu coração agora e existe agora um brilho eterno, porque agora você é filho. Você é filho por adoção, significa você não tem direito, você não merecia, mas o Senhor Jesus escolheu. É muito profundo, é uma bênção poderosa saber que você não tem direito a nada, não tem direito a absolutamente nada, e ainda assim você alcança coisas celestiais, eternas, que não acabam. Aleluia, diga amém. Eu espero que você esteja aqui, assim como eu, com o coração incendiado, com desejo ainda de avançar ainda mais nessa palavra. Não vai, daqui a pouco a gente finaliza esse texto, vamos para outro, mas é extraordinário isso aqui. Cresça comigo nisso, em nome de Jesus. Versículo 6 fala assim, ó. Versículo 5, predestinou para sermos filhos por adoção, por Jesus, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Esse era o propósito. Para o louvor da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão pelos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça. O louvor da graça, o louvor e glória da sua graça é o seguinte: a graça, ela nos alcançou. O que foi a graça? O que é a graça? A graça é aquilo que você não merece. É a filiação, é a salvação, é a transformação, é a herança. E o Senhor, Ele nos predestinou, segundo o propósito da vontade, para o louvor e glória da sua graça. Então, automaticamente, quem é que está alcançando aqui ainda mais bênçãos? Nós. Porque é louvor e glória da graça. E a graça é derramar sobre nós a vida de Deus. Então ainda significa que, além de sermos agraciados pela filiação, o Senhor ainda vai nos louvar e nos glorificar. Que isso, gente? Que é isso? Que poder de Deus, que amor extraordinário, sem limites é esse, sem escolhas, não vou nem falar escolha, mas sem avaliar, no sentido de ele merece ou não, sem julgamento, não. O Senhor simplesmente derramou sobre nós todas as bênçãos poderosas e todo o seu infinito amor. Oh Jesus, que poderoso! Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele todas as coisas da dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. O que está falando aqui é que o Senhor escolheu, Ele escolheu derramar sobre você gratuitamente todo amor. E aqui ainda fala, por causa disso você e eu, nós temos a redenção. Nós somos perdoados de todo pecado. Nós já somos perdoados. Não interessa quem você é, não interessa o que você fez, o que você vai fazer. O sacrifício da morte, da ressurreição de Cristo já te perdoou. Você já é perdoado. Perdoado, aceite o perdão em Cristo. Qual que é a sua condição hoje? Qual que é a sua dificuldade hoje? Seus problemas? Se esses problemas, se essa condição de pecado te afasta de Cristo, meu irmão, minha irmã, nessa hora eu quero te libertar por uma palavra de revelação. Você já é perdoado. Jesus morreu na cruz do Calvário. Não há pecado suficiente agora para te separar de Jesus. Agora a sua separação de Cristo é uma escolha sua. Aceite o perdão ou não aceite. Mas se você se aceitar perdoado nessa hora, se você aceitar que você já é amado, você vai perceber que não tem nada que te separa de Jesus. Ainda que você esteja passando por dificuldade, talvez a sua circunstância seja uma circunstância de resultados de erros e de pecados. Talvez a sua circunstância nessa hora seja um problema que você tomou uma decisão de pecado. E você está pagando por algumas consequências, mas deixa eu te falar, ainda assim, aceite que você é perdoado, que você é perdoada. O preço do pecado já foi pago. E quando você aceitar que você é perdoado, é amado,
O preço já foi pago, Jesus já pagou o preço. Então, as consequências do seu pecado, elas vão se dilacerar e elas vão começar a ser pulverizadas na medida que a sua fé for aumentando nessa verdade de que você já foi perdoado. Amém? Versículo 9. Desvendou-nos o ministério da sua vontade, segundo o bom propósito que propuseram em Cristo. O propósito dessa vontade de Deus é cada um ser os seus filhos amados, de fazer convergir nele todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, no final do tempo tudo vai ser derramado sobre Jesus e ele vai vir, vai dominar, e ele vai vir e ele vai governar sobre nós. Tanto as que estão no céu como as que estão debaixo da terra. Nele, digo, também foste feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Vou parar um pouquinho nesse versículo aqui, porque muita gente acha que predestinação é definir o que já vai acontecer no futuro, mas não é isso. Essa predestinação aqui significa o seguinte: Jesus já morreu, já perdoou você, você já é destinado a regiões celestiais, você já é destinado à salvação eterna, você já é destinado à Nova Jerusalém. É predestinado, na verdade. A destinação é: qual vai ser a sua escolha? Você é predestinado, mas qual vai ser a sua escolha? Se você é predestinado, precisa então dar uma decisão sua. E se você escolher crer na palavra do Evangelho, da cruz, então o seu destino é as regiões eternas no Senhor. Agora, se você não crê, seu destino é outro. Então, a predestinação é exatamente isso. Qual que é a sua escolha? Você escolhe. Já poderia ser destinado, mas Deus não escolhe por você. Você tem a liberdade de escolher entre o Senhor ou entre outro caminho. Amém? Versículo 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então aqui repete, né, que nós somos louvor da glória de Deus. Por quê? Porque o Senhor, ele pagou um alto preço e ele te fez filho. E o Senhor olha para você e vê que você é o amado dele. E ele louva isso porque ele vê que você é o filho amado e escolhido. Também nele que vós estáis, depois que ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Que isso, gente. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui, presta atenção. Ele está falando o seguinte, também nele nós que estávamos, depois que ouvis a palavra da verdade, ou seja, você escutou a palavra do Evangelho, você creu no Evangelho da vossa salvação, o Evangelho da cruz do Calvário, na obra eterna, tendo crido, for selado pelo Espírito Santo da promessa. Jesus então veio, morreu na cruz. Alguém pregou para você, você acreditou. Jesus falou: olha, quando eu for para o céu, eu vou deixar o meu Consolador. Ele vai ficar aqui com vocês. O Espírito Santo vai ficar com vocês. E aí o apóstolo Paulo está falando, você escutou o Evangelho da vossa salvação e você foi selado pelo Espírito. Você creu, você foi selado. O que é ser selado pelo Espírito? O Espírito entrou dentro de você agora, acabou. Está dentro de você, não sai mais. Não tire isso da cabeça e falar assim: não, eu pequei, agora o Espírito Santo saiu de mim. Tire da cabeça que você vai perder salvação porque o Espírito Santo não está dentro de você porque você está em pecado. Não é isso. O apóstolo Paulo está falando: você está selado. Está selado. O Espírito Santo está lá amalgamado dentro de você. Não sai mais. Está dentro de você. E ele é o Espírito Santo da promessa, porque Jesus havia prometido. O que significa, em outras palavras? Que a luz do Espírito ela é eterna, ela nunca se apaga e ela habita dentro de você. Significa que a eternidade já começou dentro de você. E por fim, né, até o versículo 14 diz o seguinte: que é o Espírito Santo da promessa, que é o quê? O penhor da nossa herança. O que é o penhor? O penhor é, por exemplo, quando você vai empenhorar algo, um bem. O penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Então o penhor é o quê? Você precisa de um dinheiro, por exemplo. E aí você tem um anel
um anel muito caro. Você precisa do dinheiro e você só tem um anel. Você vai lá na loja de penhora, entrega o anel, pega o dinheiro e vai embora, gasta o dinheiro. Mas um detalhe muito interessante: quem pode pegar esse anel? Só você. O dinheiro você foi lá e gastou, o anel ficou no penhor, mas quem pode pegar esse anel? Quem pode comprar esse anel de volta? Só você pode resgatar, porque você é detentor do penhor. Aqui está falando que o Espírito Santo está dentro de nós. Ele é o penhor. E quem que é o detentor do penhor? Deus, Jesus. Então ele vai voltar, porque existe uma garantia, existe um penhor em você, garantindo que Jesus vai voltar para recuperar, remir a propriedade de Deus, para louvor da sua glória, da glória dele. Meus irmãos, nesses primeiros 14 versículos, versículo 3 até o 14, o apóstolo Paulo ele tem uma explosão de uma revelação tão intensa. Eu vou falar aqui até o versículo 23, mas nós vamos parar no 14 para começar um novo vídeo. Mas é uma explosão de revelação do amor de Jesus por nós, da escolha que Deus fez por nós e de quem nós somos. Aqui não está falando que você é um pobre coitado, aqui não está falando que você tem que se humilhar, aqui não está falando que você é pecador, não, aqui está falando quem você é, que Deus, o Pai da glória, o eterno, o Lorde de todas as coisas, o Deus todo-poderoso, o único Deus que controla o universo, que tem o estrado, o universo pode se tornar a sua estrada, né? Ou onde seu pé pisa, que governa o universo com a própria mão. Esse Deus eterno se fez homem e habitou dentro de você. E mais do que isso, deixou uma parte do seu ser dentro de você, garantindo que ele vai voltar para te resgatar, para te levar para a eternidade, para você viver a mesma vida que ele vive. Que é isso? Que revelação poderosa é essa? Que luz do Espírito é esse? Pai, em nome de Jesus, quem estiver do outro lado, assistindo esse vídeo, Senhor, alcance, né? Aqueça o coração, que essas pessoas que estão ouvindo, Senhor Jesus, possam ter esse entendimento da profundeza do amor, da graça. Esse livro é o livro mais elevado da Bíblia, na minha opinião. É o mais elevado no sentido de trazer as realidades do Espírito, mostrando quem nós somos em Cristo, o quanto nós somos amados. Toda a Bíblia é maravilhosa, né? Mas esse aqui mexe muito comigo. E então nós vamos parar aqui no versículo 14, nós vamos continuar depois o 15 até o 23, desse primeiro capítulo. Mas que o Senhor Jesus te abençoe, derrame sobre você favor, graça, possa derramar luz e revelação. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva aqui no canal e compartilhe para alcançarmos mais vidas para o Senhor, para pessoas serem alcançadas pelo poder de Deus. Em nome de Jesus.